Olá, seja bem-vindo, é uma alegria poder mais uma vez receber você aqui na nossa casa, abrir as portas para você entrar, sentar, estar conosco para tratar sempre de um tema relevante aqui na nossa casa, né, Tininha? Sim, hoje é um tema muito interessante, nós estamos com um casal aqui que conhece bastante do assunto e nós vamos então tratar sobre a sexualidade, que é o plano inicial de Deus para o casamento. Seja bem-vindo, começa agora o programa Lar e Família. Feito com muita alegria e amor da nossa família, Para a sua família. estamos só começando. Olá, percebe? Foi rapidinho, já estamos de volta e para começar o programa, a Novo Tempo ama dar presente. E temos aqui na minha mão esse presente maravilhoso que é a revista Entre Família. Como que você faz para ter? Fácil, você acessa o nosso site novotempo.com/lar e família, preenche seus dados bonitinho e você receberá gratuitamente na sua casa. Mais fácil do que isso é impossível, né? Então, entra lá, acessa, faz o seu cadastro e receba gratuitamente na sua casa. Tininha, esse tema é tão importante, trouxemos um casal especial, Tininha. Sim, um casal especial e bem experiente. Então, conheçam agora nossos convidados, que é o Paulo e a Isabel. Vocês podem contar um pouquinho para nós sobre a vida de vocês? Sejam bem-vindos primeiro, né? Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Quantos anos de casado vocês têm? Quantos filhos? A idade deles, né? É importante. Temos 2 filhos, o Matheus com 22 anos e o Tiago com 20. Matheus formado em rádio e TV. Inclusive, o Matheus está aqui, né? Porque o Matheus é que faz aqui a parte da produção, Da edição. Da edição aqui desse programa é o Matheus, né? Isso, Beleza. é o Matheus. E o Tiago estuda em São Paulo, está no 3º ano de Direito. Quer mandar um abraço para eles? Naquela câmera ali, aproveita que o Matheus está te vendo. Está por aqui mesmo? Um beijo para os meus queridos filhos, nossa herança, né? E também para toda a nossa família. E para as futuras noras que estão assistindo também. As noras todas. Eles são solteiros ainda. E você, pastor? Pastor Paulo? Pastor Wallace, professora Tininha, um privilégio, uma alegria poder participar do programa Lar e Família. Mandamos um abraço também para o povo mogiano, nossos queridos irmãos ali da cidade de Mogi das Cruzes. Um abraço, aí, ó, né? O pessoal de Mogi, a produtora ficou feliz, porque a produtora também é de Mogi. A Ana. Hoje a Ana Lima está aqui na produção, está ali vibrando de alegria. Agora, o nosso tema é um tema muito interessante, né? E Novo Tempo tem um programa, o Sem Tabu, para tratar desse assunto de uma forma mais aberta, de uma forma mais profunda. Mas aqui no Lar e Família, a gente tem que entender que esse assunto ele faz parte da família, né? O casamento ele também tem essa dimensão. Quando Deus criou o homem espiritual, o homem emocional, o homem social, mas também o homem com a sua sexualidade, né? E como é que vocês veem esse tema lá na casa de vocês? É com naturalidade? Como é que é isso no casamento de vocês? Eu acho que era interessante antes, pastor, também entender assim como que vocês foram preparados para esse assunto antes de casar, né? Se pai e mãe também falavam sobre esse assunto, ou era um tabu, e como vocês lidaram isso depois no casamento com vocês, entre eles e com os filhos depois, né? Também, um pouquinho. Eu acredito que na nossa juventude, né, mocidade, acredito que passamos mais ou menos pela mesma situação. Pelo menos na minha casa, era um tabu. Sempre foi para o meu pai um tabu a sexualidade. Inclusive a sexualidade entre eles, né? Então, não se ouvia muito falar sobre o tema. Mesmo porque nós não éramos adventistas ainda, né? Eu fui para a igreja adventista com 11 anos. Foi aí que eu aprendi exatamente que era sexualidade dentro do casamento, né? Porque em família era realmente um tabu há tantos anos atrás. Ninguém fala sobre o assunto, né? Impressionante. E na sua casa lá, Paulo?
A minha experiência foi semelhante. Meus pais tinham um pouco de dificuldade de tratar desse assunto comigo, né, com os meus irmãos. Mas uma coisa muito boa que a minha mãe fez quando eu era ainda um garoto, devia ter uns 10, 12 anos, ela me deu um bom livro. Um bom livro, que falava sobre esse tema. Ah, e foi eu, inteligente, né? Não ela queria foi- falar, ela não mas falava. deu uma teve ferramenta. sabedoria Né? de Deus, né? E então, se ela tinha dificuldade, ela tinha que colocar na minha mão alguma coisa que me ajudasse. E como era um período assim de curiosidade, né? Estava começando aquela fase da puberdade, querendo entender as coisas, eu encontrei nesse bom livro as respostas para as minhas perguntas e ali comecei a me formar, né? Nessa área, compreender esse assunto. E você, como líder religioso, como lida? Porque eu percebo, não sei se você também percebe da mesma forma, esse assunto, apesar de estarmos no século XXI, ainda é um tabu. Não se discute muito desse assunto. E você, como líder religioso, que tem que orientar as pessoas em todas as dimensões da vida, como é que você tem lidado com esse tema com a sua comunidade? Quando eu me tornei um pastor e depois nasceram os meus filhos, eu já tive uma outra realidade, né? Já tive muito mais facilidade para sentar com eles, conversar, explicar, né? E já numa época que quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Se a minha mãe se preocupou que eu pudesse ouvir, aprender alguma coisa com 10, 12 anos, hoje a gente tem que começar a ensinar para os filhos ainda mais cedo. Porque senão eles vão aprender lá fora. Mais cedo ainda. E de forma até equivocada, né? não saudável. Então eu fiz isso com os meus filhos, sentei com eles, expliquei tudo e uso o mesmo critério com a minha juventude na igreja, com as pessoas que precisam de orientação, de uma forma aberta, tranquila, né? Pastor, você sabe de uma coisa interessante, Tininha? Quando as pessoas começam a namorar, por exemplo, com 12 anos em diante, 95% dessas pessoas terão um envolvimento sexual antes do casamento. Quando começa a namorar a partir dos 14 anos, 56% vão se envolver. E quando tem 16 anos em diante, apenas 20% vão se envolver. Percebe Mais que maduros, essa né? formação que falta da família, responsabilidade também da educação e da igreja, vai tornando esse assunto cada vez mais complexo e mais tenso. Podendo ser uma bênção, como Deus planejou para ser uma bênção e muitas vezes torna um grande problema. Quem criou esse negócio de sexo? Foi Deus ou foi o diabo? A sexualidade é um presente de Deus, uma dádiva maravilhosa para o ser humano, né? Nós somos a obra-prima da criação de Deus. E Deus é um ser relacional, inteligente, capaz de amar, de se relacionar. E Ele fez isso com o ser humano. Deu ao ser humano essa oportunidade de amar, ser amado, interagir, viver em associação. E a sexualidade é um presente para muitos propósitos, entre eles a procriação. Sim. Esse é o primeiro, a procriação. E o segundo seria qual? Para o aprofundamento do amor. Para o aprofundamento da intimidade das pessoas. Criar do amor, vínculo, né, criar entre o vínculos casal. afetivos, né? Exatamente. Porque quando a sexualidade, ou a vida sexual é vivida como deve ser, vamos daqui a pouco dar algumas dicas de como deve ser isso, as pessoas sentem prazer de estar perto, elas querem estar juntos. É um presente que é só nosso, dentro do casamento, como nós cremos através da Bíblia. Então, isso se torna um presente maravilhoso, que é a intimidade, a confiança, eu até acho. A satisfação e o prazer A satisfação mútuo. e o prazer mútuo, não é? Exatamente. Continua, pastor. E o ser humano, ele tem esse desejo de compartilhar emoções, sentimentos, experiências. E a sexualidade é algo que coroa tudo isso. É a cereja do bolo, né? Então, é a forma pastor- mais intensa e profunda de se compartilhar intimidade. Que beleza. Então, pastor, Deus nos deu a sexualidade de presente, então Ele não fez nenhuma parte impura do nosso corpo, De né? forma alguma. De jeito nenhum. De forma alguma. Ah, Tem uma ok, parte, então, Isabel, tem uma parte ímpia, uma parte suja, uma parte pecadora, uma parte santa? Não. Não? Como é que é esse negócio? Deus fez tudo puro, né? Para que o homem pudesse aproveitar do jeito que ele ensinou. E falando da sexualidade, eu acho que a sexualidade pura dentro do casamento também traz realização e felicidade para os filhos. Né? Quando o casal enfrenta problemas de sexualidade, isso também afeta
a vida familiar. Sim. Quando nós começamos a conversar, nós fizemos uma pergunta que eles não responderam ainda. Tininha, então Verdade. a Tininha não E foi a perde Isabel, nada. hein? Tininha não perde nada. Tá brincando. Mas foi assim, é que a gente fez assim a pergunta, né? Fui eu, inclusive, que fiz. Por isso que eu lembrei. Oh, Então, a gente perguntou antes do casamento, como foi a educação de vocês, né, com os pais em relação a esse assunto. E vocês estavam preparados para o casamento em relação à sexualidade de vocês, depois para a lua de mel, depois para a convivência, né, dos dois, ter uma vida íntima? Sim. Tininha, Acredito. põe na roda. Bem lembrado. Tininha, põe na roda o negócio. Não, eles É verdade. perceberam a pergunta. Foi um estavam complemento, né? Foi um Tininha- Bem lembrado. Ó, Eu Tininha, acredito show. que nós fomos, sim, porque a igreja também dá esse amparo para a gente, né? O Departamento de Lar e Família, o pastorado, né? Então, eu acredito que quando nós nos casamos, a gente já tinha essa base Ah, ok. para seguir em frente. Não dependemos da família, entendeu? Ah, ok. Inclusive, Tininha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras igrejas cristãs, católicas e outras igrejas têm curso de noivo. Curso de noivos. Que é para preparar o pessoal para esse momento importante da vida. Porque se Sim. começa a vida sexual torta, aí, amigo, vai sofrer, e eu lido com isso quase todo dia, né? Com as pessoas sofrendo por esse tema. Até porque a mídia cada vez mais está fazendo o quê com esse tema da sexualidade? Tornando santo, puro, colocando as pessoas perto? Ou como é que está sendo tratado esse tema por aí? O livro que a minha mãe me deu para ler se chama O Mais Importante é o Amor. É um livro católico. Sim. Católico. Aham. E Mas é um bom livro, bom livro. E como é que você vê esse tema hoje aí com a juventude, na mídia? Eles estão levando a sério esse assunto ou não? A coisa está meio assim... distorcida, Jogado, banalizado. Banalizado, né? É distorcida, Banalizado. bem banalizado. A TV, Porque na né? essência, a sexualidade, ela sempre tomou dois extremos, né? Opa, vamos lá então. Dois extremos. Através da filosofia grega, se defendia uma tese de que o corpo é matéria. Certo. E tudo que está ligado à matéria é nocivo, é sujo, É pecaminoso. Pecaminoso. Tipo, a questão então o sexo O sexo seria está ligado ao pecado. corpo, estaria ligado a algo pecaminoso, Mesmo- no conceito dualista grego, Mesmo no casamento? mesmo no casamento. Seria um mal necessário. Mal necessário. Então, se era praticado apenas para ter a procriação, Exatamente. mas era uma coisa suja, pecaminosa e nociva. Exatamente. E nesse conceito dualista grego, a ideia de que, então, se o corpo é nocivo, é pecaminoso, o espírito, o lado moral, o espiritual, é limpo, é puro, é bom. Como o sexo, no conceito dualista, estava ligado ao corpo, ele seria sujo. Aí criou-se, então, a repressão sexual, né? A inibição sexual. Pessoas que já psicologicamente veem o assunto de uma forma negativa, pejorativa, suja. E nesse aspecto que ele queria salientar, que ele colocou, era uma atitude errada da igreja. A igreja estava ensinando a forma errada para a prática do sexo. Depois, com a revolução sexual, aí o movimento feminista, virou para o outro lado. Não, Outro no momento tudo era pecado e agora tudo é livre. Então, percebe que o inimigo, eu tenho que falar como pastor nessa hora, o inimigo, ele pega tudo que Deus criou para o homem beber, para o homem comer, para o trabalho, para o prazer e deturpou. Então, leva para um extremo, leva para o outro, enquanto a Bíblia quer que você tenha uma vida sexual equilibrada no casamento, né, com a sua esposa, com o seu marido. E às vezes, só uma coisinha, às vezes o sexo dentro do casamento pode ser torto e pecaminoso? Pode também. Pode? Pode ser desvirtuado. Como assim? O outro extremo é por influência do existencialismo, não é isso? E do liberalismo, criou-se então a perversão sexual, a libertinagem, a promiscuidade. Quer dizer, então, Isabel, me ajuda, quer dizer que dentro das quatro paredes não tem esse negócio de que vale tudo? Porque eu ouço por aí,
né? Casei, né? Como conselheiro matrimonial, eu e Tininha, a gente sai por aí, né? Dando encontro de casais no país quase todo. E a gente, pastor, mas escuta, pastor, dentro das 4 paredes vale tudo. Vale tudo? Não. Tininha, Não. vale tudo? Me ajuda De isso jeito aí. nenhum. Esse Não conceito respeito. diz assim que não existe errado, regra, né? Não existe certo e errado. Já que está casado. Se dá prazer, vale tudo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma sexualidade saudável, né? Pautada por valores, princípios do nosso Criador para a nossa vida, para a nossa felicidade. Com respeito, né? Focado E a na Bíblia é questão clara do no outro. que é errado, né? Dentro da sexualidade. Por exemplo? Que agride a pessoa, que é contrário, né? né? Que é Foge do modo contrário à natural. natureza, Que isso. foge, né?